A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, eu vou colocar um vídeo aqui. Essa pessoa que está aqui é a Lu Cavalcante. Essa irmã, ela é uma ex-CCB, é intérprete de Libras, e ela defende o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a verdade, as Escrituras, a Palavra de Deus. Nesse vídeo, ela está reagindo a um comentário crítico de uma das CCBanas aí, um pouco famosas aí numa certa região, que é a Tamires Rodrigues. Ela vai rodar o vídeo e ela vai reagir ao comentário dessa tal Tamires, ok? E eu quero também fazer os meus comentários. Eu também quero acrescentar aqui os meus comentários, porque eu tenho uma parte aqui interessante para falar com vocês. Eu vou ler um trecho da Bíblia, da Palavra de Deus, que tem tudo a ver com a crítica que a CCBana fez. Tem tudo a ver, não só com ela, mas com o movimento que vem acontecendo aí e por que eles estão tão preocupados com a crítica. Aconteceu a mesma coisa nas Escrituras Sagradas. Então eu espero que vocês acompanhem, vejam aqui a nossa irmã Lu, ela está respondendo a Tamires Rodrigues, ela vai soltar um vídeo aqui dessa tal Tamires, ela vai falar, ela vai fazer as críticas dela, as críticas sem noção, e aí a Lu Cavalcante vai dar a resposta. E no final eu vou acrescentar com os meus comentários, ok? Então vamos soltar o áudio aqui, pessoal, e vamos ouvir o que a irmã Lu vai responder a Tamires. Primeiro, vamos ver o vídeo da Tamires. Segue aí. Oi, gente, tudo bem? Eu vou passar aqui pra vocês uns vídeos que uma seguidora me passou sobre críticas de Tamires Rodrigues. Tamires Rodrigues, ela é irmã da Thaís Rodrigues, que tem uma loja de moda evangélica aqui em São Paulo, Zona Leste. E a família, ela tem muitos seguidores da CCB. E eu me senti na obrigação de vir aqui comentar sobre isso, já que ela tem tantos seguidores e que ela citou os críticos. E eu me considero uma crítica da CCB. E eu vim aqui, então, comentar sobre o que ela disse. Discordo. Eu discordo. E isso tá um bafafá. Porque assim, pegaram isso para Cristo por conta de algumas pessoas, alguns comportamentos de anos atrás, onde se tinha menos informações e bababá, e agora ficam, falar o português, claro, cacetando em cima disso. Meu, se eu acho que a graça é maravilhosa, e se você acha que a graça é de Jesus, pouco importa, mas para de se incomodar com um Zezinho desse tamanho. E tipo, vai, já que vocês entendem tanto, as pessoas entendem tanto, então vai servir a Jesus, vai servir a Deus, vai se preocupar com a sua graça maravilhosa. Eu tô assim, ó, por aqui, desse povo incomodado com Zé. E há outras questões da CCB? Não, e é um tal de, né, eu entendo de Jesus Cristo, eu entendo como serve a Deus, e lá eles não entendem. Lá eles fazem assim, assim, assado, e quer nos empurrar goela abaixo. Quem tá nesse movimento, essa modinha agora, é uma moda. Querem nos empurrar goela abaixo, que a maneira que eles estão fazendo que é a certa, e a que a gente, enfim, que tá na CCB é errado. Eu não sei se o contrário existe também, tá? Porque as pessoas que eu convivo, minha família toda, desde a minha avó, que nasceu na congregação, na graça, como a gente chama, como eu disse, existem costumes que a gente não perde. Isso referente à religião, política, saúde, muitas coisas que a gente não vai perder, entendeu? E olha que bom para as pessoas, né? Ai, eu acho que a CCB é isso. Olha que bom. Tem outras oportunidades de chegar a Jesus, de seguir, de ir pro céu. O problema é que as pessoas querem falar mal, quer sair da CCB e atacar. Nossa, que santidade. Você encontrou um lugar melhor. Aí você faz vídeo atacando. Aí você fala mal. Aí você quer converter as outras pessoas para seguir o outro caminho. A gente vai se ver lá no céu, só que não, hein? Só que não, porque não é assim que vocês pregam, que isso é que tem que fazer assado, mas o principal vocês não estão fazendo. O principal de errado vocês estão fazendo, que é julgar, que é sair falando mal, cuspir no prato que comeu, metendo pau em fulano, em fulano, em fulano e difamando uma igreja. A Tamires Rodrigues, ela diz o seguinte, que por conta de algumas pessoas e alguns comportamentos de anos atrás, onde se tinha menos informações, estão cacetando em cima da CCB. Então eu venho aqui porque não é por conta de algumas pessoas. Quando a gente se refere a ensinamentos da CCB, em doutrinas erradas da CCB, em falsos ensinos, nós nos referimos aos líderes, principalmente aos líderes do Brás, né? Que é a presidência da CCB. Ora, se na presidência é ensinado isso, a presidência é o espelho das comuns que ficam em outros lugares do mundo inteiro. Então é relevante e é importante sim o que eles dizem, principalmente em cultos online, onde o culto ele passa para todo mundo e
através desses cultos que muitas críticas vieram, né? Que aconteceu depois da pandemia. Então, não estamos falando de algumas pessoas. Em questão da CCB, estamos falando de pessoas importantíssimas na CCB. Estamos falando da liderança do Brás, da presidência do Brás, né? Que trouxe muitos erros teológicos, muitos erros bíblicos em suas pregações nos cultos online. E isso ficou evidente não só para quem está na CCB, quanto para outras igrejas que começaram a notar essa discrepância das exortações da palavra em relação aos ensinamentos que eles dizem seguir, mas que quando eles pregam é totalmente diferente. Então, nós estamos falando de presente, não estamos falando de passado. Apesar que a gente às vezes volta no passado, sim. Por que a gente volta no passado? Vamos dar o exemplo da televisão, tudo quando tomávamos um cálice só. Porque a liderança no Brás, ela culpou o povo por esse tipo de ignorância. E não foi o povo que inventou que a televisão era pecado, que existia pecado de morte. Não, nós somos ensinados isso através do povo. Então, se lá do Brás veio esse ensinamento, e quando eles precisam, por exemplo, o que aconteceu na pandemia, eles precisaram vir com os cálices individuais, eles colocaram culpa no povo. Então não, eles teriam que vir a público e se retratar, isso não custa nada. Agora, o peso da culpa no povo, isso custa muito. Então por isso que a gente sempre traz também assunto do passado, porque faz parte desse nosso presente caótico que está acontecendo na CCB. Então a gente vai falar também sobre, não só sobre comportamentos, Tamires, nós falamos aqui principalmente sobre a palavra de Deus. A Congregação Cristã no Brasil, há tempos atrás, mudou, lógico, ponto de doutrina 1 sobre a Bíblia, né? Não ser totalmente a palavra de Deus. Então, a partir disso, a gente vê também que conheceu também, através de estudos bíblicos, através de pregações de igrejas bíblicas, doutrinas, o que realmente está escrito na Bíblia. E nós vimos muitos erros, não só em questão a comportamento, as regras e costumes passados da CCB, não é só isso. Nós vemos também distorção sobre doutrinas básicas importantes do cristianismo. Então a gente vê isso através do que dizem sobre batismo, do que dizem sobre dons, do que dizem sobre as doutrinas, principalmente sobre a graça. Então isso é assunto muito relevante e muito importante. Não se trata de comportamento. A Tamires também disse assim: se eu acho que a graça é maravilhosa e você acha que a graça é de Jesus, pouco importa. Depois ela diz assim, que existem costumes que a gente não perde. Em religião, em política, em saúde, e ela diz no final, e a gente não vai perder. É muito infeliz ela ter falado desse jeito, né? E ela se tratar da graça por um costume de palavra. E a gente vê que é muito mais profundo que isso. Por quê? Ao longo dos anos que isso veio o ensino, que veio esse ensino também através dos púlpitos da CCB, que esse costume que ela disse é alguma coisa natural, que ela não vai perder, ela formou um conceito errado de graça. Então, algo que teria que ser associado a Cristo e unicamente a Ele, foi associado a um lugar, a uma construção, a uma denominação. E isso é muito sério. Então você diz que é um Zezinho assim, e não é um Zezinho assim. A gente está falando sobre a graça de Cristo. E você diz que o que eu acho, ou o que você acha, e não, Tamires. Quando a gente fala sobre assuntos bíblicos, a gente vai na Bíblia, e é o que a Bíblia acha que deve ser seguido, deve ser respeitado. E o que a Bíblia diz é que a graça é um favor imerecido de Jesus. E a graça não é CCB. Então, se está na Bíblia que a graça é um favor imerecido de Jesus, nós não podemos ser levianos e agir como se fosse um simples costume de oratória. Porque, na verdade, dentro da CCB isso virou um conceito errado e deturpa todo o cristianismo dentro da CCB. E mais uma coisa, a nossa obrigação como cristão é apontar os erros se a igreja está se desviando disso. Então, a graça de Jesus, ela importa. Então devemos tratar ela com muito carinho e respeito. Ela diz também, quer nos empurrar goela abaixo essa modinha. É uma moda. Bem, não é uma moda e nós não queremos empurrar goela abaixo de ninguém. Por isso que a gente está usando as redes sociais, né? Nós temos que usar o que nós temos disponíveis para que aqueles que cheguem até nós e ouçam isso, se atentam e vejam que estão sendo enganados. Então, nós temos as redes sociais para isso. E segundo o que nos diz a Bíblia, o cristão, ele deve sempre conferir se o que falam é realmente certo. Como disse Paulo aos Bereanos, nós precisamos conferir, não só aceitar o que vem do púlpito como palavra de Deus, como revelação de Deus. Então, os críticos hoje, eles criticam não por falarem o que acham, o que pensam. Nós temos argumentos bíblicos e nós usamos textos bíblicos para confrontar qualquer coisa que achamos errado e que queremos alertar os irmãos da CCB. Então, não é uma moda, visto que muitos têm saído da CCB por conta da falta do evangelho, da falta do estudo bíblico. Então, não é uma modinha, isso não é moda. Nós estamos aqui para alertar segundo
o que a Bíblia nos diz, o que diz em Efésios 5, por exemplo, que nós devemos expor os falsos ensinos, expor as obras infrutíferas. Isso é mandamento bíblico, não é uma modinha de vir aqui e falar mal. Nós estamos defendendo o que realmente está escrito nas Escrituras. E por último, a Tamires diz assim: eles falam que a maneira que fazem é a certa e que a CCB está errada. Daí ela diminui o tom de voz e diz assim: não sei se o contrário existe também. Como ela diz que a avó dela nasceu no CCB, nós bem sabemos que isso é de muito tempo. Que nos púlpitos da CCB se fala contra dízimo, se fala contra pastor, se fala contra estudo bíblico. Então, no fundo, eu tenho certeza que ela sabe que, como ela mesma diz, falar mal é coisas que a CCB sempre trouxe nos púlpitos e nas reuniões. Irmãos, agora eu quero começar com vocês lendo Atos capítulo 19, a partir do versículo 23. É muito importante que eu leia esses pequenos versos aqui para vocês e entender a situação da congregação cristã no Brasil. Antes eu quero dizer que essa moça que falou, a Tamires, acho que é Tamires Rodrigues, que a Lu reagiu ao comentário dela, as informações que nós temos aqui é que ela é uma comerciante de artigos religiosos. Ela tem um comércio que fornece os apetrechos dos religiosos da congregação cristã no Brasil. Ela tem loja que vende véus, algumas outras coisas. Parece que o pai também tem loja de terno e assim por diante. Ou seja, é uma família que ganha com a religiosidade, né? Eles têm o sustento da vida deles através de vendas desses apetrechos da religião, que é necessário. É como uma lojinha. Você batiza na CCB, aí você tem que passar por essas lojinhas, não que você é obrigado, né? Você passa por essa lojinha, aí você começa a refazer a sua vida com aqueles artigos religiosos. Você tem que comprar uma roupa que é a moda evangélica, aí você tem que comprar véu, você tem que comprar instrumento, você tem que comprar. Então, são essas pessoas que acabam lucrando. Ou seja, quanto mais gente se batizando, mais dinheiro essas pessoas vão receber, porque, obviamente, vai aumentar a clientela. E o efeito contrário também é ruim. Quanto mais evangelho, mais pessoas crendo e entendendo que é graça de Deus, eles vão cair fora desta seita e eles vão perder com isso. E eu quero que você ouça ou acompanhe aí. Atos, capítulo 19, versículo 23. Paulo, ele está em Éfeso. Ele foi a Éfeso para pregar. Isso aqui está em Atos, tá? Ele está lá em Éfeso. Olha só o que aconteceu. Pessoas que ganhavam dinheiro com o templo da deusa Diana, que vendia apetrechos religiosos para aquela crença, para aquelas pessoas que iam até lá para poder prestar o seu culto à deusa Diana, ficaram incomodados com a pregação de Paulo e vocês vão entender por quê. Presta atenção. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives de prata, por nome Demétrios, que fazia da prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, as quais, havendo-o ajuntado com os ofícios de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouves que não só em Éfeso, mas até em quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses o que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimada em nada. Ou seja, né, trazendo isso para os dias de hoje, os comerciantes da fé dizendo: se nós continuar deixando, vão começar a falar por aí que a CCB não é a graça. E aí os nossos ganhos serão reduzidos a nada. Ou seja, estou trazendo para o contexto do vídeo, né? Vindo a ter destruído a majestade naquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E, ouvindo-os, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a deusa dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade. E, unânimes, correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco,
ou macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Ou seja, os comerciantes da fé perceberam que se deixasse Paulo continuar pregando o evangelho verdadeiro, anunciando a graça que estava em Cristo e que tudo aquilo não passava de meros religiosos, eles perceberam que se Paulo continuasse, eles iam perder tudo o que tinham. Eles iam perder o dinheiro, eles iam perder a prosperidade deles. E então saíram para o ataque, né? Enganando a multidão, enfureceram ela para sair atacando. Então, fica meio duvidoso, tá? Eu não sei se é esse o caso, né? Da senhora Tamires tá fazendo esses vídeos, se ela tá preocupada com a queda nas receitas ou se está preocupado que isso possa acontecer no futuro, que eu acredito que sim, já deve ter dado algum efeito aí, porque está saindo milhares de pessoas de dentro da congregação cristã no Brasil. Fica aqui a pergunta para a senhora Tamires, se você quiser, nos responda dizendo, né? Você está preocupada com a saída dos CCBanos por conta do seu ofício de vender artigos religiosos? Né? É uma pergunta e, segundo a sua resposta, eu coloco aqui no canal, ok? Para dar a resposta aqui para todos que estiverem assistindo. Porque é meio duvidoso, sabe? O seu comentário, como você tem um envolvimento financeiro direto com a fé das pessoas, você vende artigos religiosos para os CCBanos, é suspeito o seu comentário. Então, é cabível essa crítica. Essa crítica aqui é cabível. Será que a sua crítica está realmente preocupada com a fé das pessoas, apenas com a fé das pessoas? Você está preocupado realmente com a boa saúde da igreja, da congregação cristã no Brasil, apenas por conta que você a ama? Ou será que você também está preocupado com o risco financeiro que você escorre? Porque, afinal de contas, muitos se mantêm vivos através do comércio gigantesco que é a congregação cristã no Brasil, certo? Então fica aqui a minha pergunta, ok? E vai ter muita gente, rapaz, muita gente preocupada com as críticas da CCB, simplesmente porque estão explorando a fé dos coitados. Não estou dizendo que seja exatamente o caso dessa irmã, agora sim eu estou colocando num contexto mais amplo, ok? E aí eu vou dar aqui agora alguns comentários, alguns pitacos, né? A irmã já fez isso, a irmã Lu, mas eu vou fazer os meus pitacos. Ela falou o seguinte: estão atacando a CCB por conta de algumas pessoas, por causa de algum Zezinho. Algum Zezinho? É assim? Eu não sei se você falou isso pela sua ignorância, mas nós falamos baseado no que os representantes da sua seita dizem. Eu não acho que o Marsola seja um Zezinho, o Luiz Carlos de Viçosa seja um Zezinho, porque são maiores do que o seu pai dentro da instituição da CCB. Então, essa sua fala é uma fala, sabe, sem base, sem noção nenhuma, é apenas um modo de querer dar um ataque, diminuir a gravidade das bobagens que são faladas na CCB. Ou seja, ela quer atribuir as falas absurdas que os anciões do Brás falam a Zezinhos que são jogados por aí nos cantos da CCB. Você mente e eu desconfio. Por que é que você fala essas coisas baseando, né, essas mentiras para poder defender a CCB? Não é nenhum Zezinho, são os homens que representam a CCB. Estes podem falar em nome da CCB, porque são a cabeça da CCB. Cláudio Marsola, Hélio Bianco, Salvador Bueno, Luiz Carlos de Viçosa, Gilson Scarcelli, né, e outros tantos que, quando sobem na tribuna do Brás, eles têm o aval dos anciões do Brás. E vale lembrar que todas as asneiras, heresias graves, né, contra as escrituras sagradas, em nenhum momento, até o dia de hoje, eles foram, reparadas. Eles não vieram pedir desculpa ou perdão ou, né, refazer a bobagem que foi falada. Logo, eles endossaram tudo que está sendo dito até o dia de hoje. Depois ela fala: se você acha que a graça é Jesus, pouco importa. Olha só que comentário esdrúxulo dessa senhora. Ela está dizendo: se a graça é Jesus, pouco importa. Aqui você vê, rapaz, aqui fica nítido que essas pessoas não têm a mínima
sensibilidade com o nome de Jesus Cristo. Para ela, a morte de Jesus na cruz, que é o que representa a graça de fato, e não a CCB, Jesus morrendo na cruz, aquilo representa a graça de Deus, a verdadeira graça de Deus. Para ela, isso pouco importa. O que é pouco importa? Eu falei, isso não tem importância. Para quê? Tem outras coisas mais relevantes. Tá aí, ó, o que a Congregação Cristã no Brasil produz no coração dessas pessoas aqui. O que eles produzem aí? Né? Religiosos que pouco se importa com a verdade da palavra de Deus. Ou seja, fica nítido, a cada comentário dela que você segue aqui, fica cada vez mais nítido que essas pessoas não se importam com a verdade das Escrituras, mas a deusa Diana da Congregação Cristã no Brasil e os comerciantes da fé que tiram muito dinheiro disso daqui. Aliás, que fazem, né, muito dinheiro. E aí depois ela segue dizendo o seguinte: achar que a CCB é a graça de Deus é um costume de palavra. Como assim um costume de palavra, minha querida? Você quer reduzir isso a meras palavras? Eu não sei se é óbvio que muito provavelmente você não lê e não estuda a Bíblia, por isso que está falando dessas bobagens, né? A Bíblia também fala que o evangelho vem pelo ouvir da palavra, então não são simples palavras. Isso aqui é o diabo distorcendo a verdade, maculando colunas do evangelho que são altamente necessárias para que as pessoas compreendam o evangelho. E você reduz isso a meras palavras. A graça é CCB e graça é Cristo, ou Cristo morto na cruz. Quando a gente fala graça é Cristo, não é que graça, a graça está em Cristo, o favor está em Cristo. Ela está reduzindo isso a nada, a meras palavras. Mais uma fala desta senhora, fazendo pouca importância ao nome de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, a igreja dela que rouba atributos de Jesus. Os atributos são aqueles méritos atribuídos a alguém, né? A CCB rouba os atributos e ela fala que isso não é nada. Que é isso? É uma bobaginha. Mas roubou Jesus, né? Bobaginha é só uma palavra. É um costume de palavra que a gente tem por tradição. Vem lá desde a minha avó. Olha lá. Ela confessa que a CCB, ela afronta a palavra de Deus, a verdade, desde a avó dela. Desde a avó, desde a bisavó, sei lá, desde da onde mais, né? Gente do céu. O comentário, quando eu vi o comentário dessa moça, eu falei, essa igreja é pior do que a gente imagina. Eles conseguem afundar. Isso aqui são CCBanos abrindo o coração e dizendo o que realmente tem dentro deles. Ou seja, meros religiosos que pouco se importam com Cristo e a graça do Filho de Deus. E aí depois ela segue dizendo: a gente vai se ver no céu, mas só que não, hein? Só que não, tá? Por que não? Ela fala, porque vocês julgam e difamam. Primeiro eu quero desafiar a senhora, né? Eu falo aqui do meu canal, a mostrar uma difamação que foi feita aqui. Uma única difamação, injúria ou calúnia, tá? E fica aí o desafio para a senhora, né? Para a senhora não ficar dando falso testemunho das pessoas. Porque se a senhora não prova, aí sim, é a senhora quem está difamando e caluniando as pessoas. Porque quando eu digo que alguém mentiu, se essa pessoa mentiu, joia, eu só estou dizendo a verdade. Mas quando eu digo que alguém mentiu, fulano mentiu, e esse fulano ele não mentiu, quem está mentindo aí então é você. Agora você passou a mentir, ok? Então ela está falando porque essas pessoas julgam. A CCB enfiou na cabeça de vocês, e vocês não estudam a Bíblia, então vocês aprendem errado e engolem esse monte de coisa errada e vai até o fim da vida de vocês, dizendo que não pode julgar. Eu queria saber de vocês aonde vocês vão encontrar isso na Bíblia. Jesus, quando fala de julgamento, ele não está dizendo que a gente não deve julgar. Ele está ensinando como julgar. Inclusive, lá nos versos mais abaixo, ele está dizendo assim: julgai segundo a reta justiça. O que é julgar segundo a reta justiça? Julgue, mas seja justo com o seu julgamento. Jesus está combatendo aqui as injustiças. Julgue, mas julgue com verdade. Julgue com justiça. Seja justo. E neste caso aqui,
que nós estamos falando da religião, da fé, uma igreja que diz ser cristã e obedecer à Bíblia, o julgamento justo que a gente tem que fazer é com base na Bíblia, sem invencionices. Então a gente vê o que os seus anciãos estão falando, a gente observa o que eles pregam, o que eles ensinam, o que eles redigem de documento, e a gente vem com a Bíblia e refuta. Então o nosso julgamento está sendo justo. É tão justo que vocês não conseguem refutar. Por isso essa senhora vem inventar esse monte de bobagem, falando essas coisas, difamando a gente, né? Chamando a gente de pessoas, né, que difamam e que caluniam a igreja. Ou seja, eles nem sabem, eles não têm a mínima ideia, né, que não pode julgar. Aonde você aprendeu isso, filha? Julgai segundo a reta justiça, primeiro. Segundo, é lícito que haja heresia para que o sincero se manifesta. Como? Repreendendo, falando, e com isso ele vai fazer juízo. Ele tem que fazer juízo. E pregue 2 ou 3 e o resto julgue. Está escrito isso na Bíblia. Mas a CCB inventou uma heresia maligna e maldita e enfiou na cabeça de vocês, e essa moça está baseada nisso, de que você não deve julgar, mas você deve orar e ficar em paz. Entregar na mão de Deus. Ou seja, é uma coisa atrelada à outra. Não pode julgar, entrega na mão de Deus, fique em paz, só ora, não faça nada. Isso tudo foi o diabo que colocou na cabeça desse povo, porque o diabo quer aprontar, ele quer desviar vocês da verdade e não quer ser corrigido, porque aí ele será descoberto. Mas aqui, querida, desculpa, não funciona mesmo, tá? Então, o que nós estamos fazendo? Estamos falando do evangelho, filha, apenas isso. Falando do evangelho, mostrando a verdade na onde a sua seita mente. Nós não estamos obrigando ninguém a nada, nós estamos empurrando goela abaixo de ninguém. Acata quem quer. Você simplesmente é só não assistir vídeo de crítico algum que você não vai ficar incomodada. Simples assim. Mas o que eu vejo aqui é você está incomodada por outras pessoas, preocupada com as outras pessoas que estão dando ouvidos aos críticos. Então essa fala sua de estar tentando empurrar agora é mentirosa. É mentirosa. Se você está preocupado apenas com você, como você deveria estar fazendo, como a sua seita ensina, para você não olhar para um lado nem para o outro, ficar preocupado só com você, com a sua vida, você deveria ter ficado quietinha na sua, tá? Mas como você está se manifestando, é obviamente que você está preocupado com o número de gente que está saindo de dentro da congregação cristã no Brasil. Essa é a minha leitura do que eu faço desse seu comentário. Fraco, vil, né? E sem expressão alguma. Não tem base em nada, é achismo e difamação, porque você está acusando a gente de coisas que a gente nunca fez aqui, ok? E aqui, vamos ler aqui, que a Lu que escreveu isso, né? Ela já deixou naquele vídeo dela, e ela está dizendo o seguinte, né? Que essa moça falou as seguintes frases aqui, né? Falou que os críticos não vão se salvar. Ela deixou claro nisso a insinuação dela, né? Nessa parte que eu já falei. Julgando, olha lá, julgando, falando mal. Sim, nós estamos falando mal, só que tem um problema nisso. O nosso falar mal é verdade. Quando você fala mal, mas você está falando a verdade, o problema é de vocês, não é nosso. Exemplo, Jesus Cristo falou mal dos fariseus ou falou bem? Você, Tamires, você diria que é falar bem chamar o outro de filhos do inferno, filhos do diabo, raça de víboras, hipócritas, fingidores, enganadores, roubadores dos dízimos, né, das pobres e das viúvas? Isso é falar bem? Você diria que isso é falar bem? É óbvio que não, né? Você vai falar, então, foi Jesus que falou essas coisas. Jesus falou mal dos fariseus. Por quê? Porque os fariseus é que faziam o mal. Os fariseus, Jesus só estava dizendo o que os fariseus estavam fazendo. E é a mesma coisa que a gente faz aqui. Falar mal, minha filha, só tem algum peso bom quando você está falando mentira. Foi o que Jesus Cristo disse. Alegrai-vos, se disserem contra vocês todo o mal, e se todo o mal for mentira. Se for por causa da verdade, grande é o vosso galardão. Agora, se estiverem falando mal de vocês porque realmente vocês fizeram tudo o que eles estão falando, aí, meu querido, só vai pesar contra vocês mesmos. Aprenda um pouquinho, filha, tá? Tenha mais cautela antes de vir na internet, porque vai levar uma ripada.
vai levar uma ripada, aí você vai ficar mais brava, vai ficar mais irritada, vai falar, eu quero processar, eu vou querer arrancar aquele vídeo, bibibi, bababá. Fala esse monte de coisa, eu já estou bem acostumado com essas coisas, e os vídeos que eu coloco está dentro das ferramentas necessárias para que o vídeo seja veiculado legalmente, tá? E ali tá cuspindo no prato que comeu. Rapaz, quem come heresia não tem que cuspir no prato, tem que regurgitar. A pessoa come nesse prato aí quando ela está sendo enganada. Quando ela acorda, ela tem que jogar para fora. Ela tem que regurgitar todo esse lixo que a gente aprendeu dentro da congregação cristã no Brasil. Simples assim, tá? Fica aqui, tá? Esse vídeo de acréscimo à fala muito boa da irmã Lu Cavalcante. Deus abençoe e fiquem todos na paz. Tomem cuidado, irmão. Os religiosos e os comerciantes na fé estão cada vez mais irritados porque o evangelho está acabando com a festinha deles. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.